Imagina a cena comigo, sem cortes. É madrugada, tudo silencioso. E de repente um homem aparece no meio da praça, desorientado, segurando nas mãos uns papéis velhos de pergaminho, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Ele olha ao redor, assusta-se com os carros, com as luzes, com a multidão, e sem entender nada, começa a perguntar: em nome de Cristo, em que século eu estou? E aí, claro, alguém grava, o vídeo viraliza. E em poucos dias o mundo inteiro descobre que aquele homem, sim, é Martinho Lutero. Agora respira, porque é aqui que a brincadeira fica interessante. Porque se Lutero acordasse hoje, ele não estaria diante do cristianismo que ele imaginou quando começou a sua rebelião. Ele estaria diante do resultado final do experimento, mas um resultado bem mais caótico, fragmentado e barulhento do que ele jamais teria previsto. Pensa comigo. A primeira coisa que Lutero faria seria tentar encontrar sua igreja, aquela que ele idealizou, aquela que supostamente devolveria ao cristianismo a pureza do evangelho. Só que quando ele digita no celular, imaginando que aquilo é magia demoníaca, claro, menos. As palavras igrejas protestantes, ele descobre algo que provavelmente faria ele ter um mini colapso. São mais de 40.000 denominações diferentes. 40.000, cada uma com sua doutrina, sua interpretação particular, seus pregadores com verdades absolutas conflitantes entre si. Um diz que batismo salva, outro diz que não salva. Um diz que a ceia é símbolo, outro diz que é presença real. Um prega a predestinação absoluta, o outro diz que isso é heresia. Um diz que perder a salvação é impossível, o outro diz que é super possível. Um diz que Maria só foi um vaso, outro diz que ela é exemplo de fé, um diz que milagre existe, o outro diz que acabou. Lutero fica olhando para aquela lista interminável e provavelmente pensa: meu Deus, eu realmente soltei isso tudo no mundo? Eu consigo imaginar ele indo visitar algumas dessas igrejas. Ele entra numa e tem fumaça, luzes piscando, banda estilo show, cantor com voz de sertanejo universitário, pastor falando que Deus vai liberar a vitória, que ele tem chave de não sei o quê. Lutero olha para isso como quem acabou de ver um pesadelo. Ele pregou tanto contra indulgências, contra dinheiro comprando salvação, contra abusos espirituais, e agora ele vê pastores vendendo rosas ungidas, pix profético, água do Jordão filtrada, toalhinha de fogo santo, camisa com proteção celestial. Ele vê que o comércio espiritual não diminuiu, ele multiplicou e provavelmente ele pensa: isso não tem nada a ver comigo. Ele decide então procurar teologia séria. Pô, deve ter, né? Afinal, ele mesmo era obcecado com estudo, debate, leitura, análise da escritura, mas aí ele descobre que boa parte do mundo protestante moderno virou cada um com a sua Bíblia. Lutero, que defendia o livre exame, mas dentro de um arcabouço teológico sólido, ficaria horrorizado ao ver que hoje a Bíblia virou um livro de uso livre para qualquer pessoa inventar sua própria doutrina. Ele veria adolescentes no TikTok dando estudos bíblicos com 3 frases. Veria influencers dizendo que não existe mais igreja, que o cristão é templo sozinho, que frequência vibracional agora é doutrina cristã. Ele veria pastores falando que Jesus era só um coach emocional, outros dizendo que Jesus já voltou e ninguém percebeu. Ele veria pessoas negando os sacramentos que ele, Lutero, continuou acreditando. Porque, ironicamente, ele manteve muito mais da fé católica do que os protestantes modernos imaginam. E aí chega o ponto mais delicioso dessa viagem. Lutero descobriria que a igreja que ele atacou, a igreja que ele achou que ia desmoronar, é justamente a única que ainda está de pé, do mesmo jeito que estava no século XVI, a mesma estrutura, a mesma doutrina, os mesmos sacramentos, o mesmo credo, a mesma sucessão apostólica. Ele veria a mesma igreja que produziu os mártires que ele conhecia, os padres que ele estudou, a Bíblia que ele usou. Ele veria que, enquanto o mundo protestante virou uma fábrica infinita de interpretações, a Igreja Católica continuou sendo bem católica. E aqui eu quase consigo ouvir o suspiro dele, porque Lutero provavelmente não teria força para negar a realidade diante dos olhos. A unidade que ele achou opressora foi justamente a coisa que manteve o cristianismo estruturado nesses 500 anos de caos. Ele veria que, enquanto milhões se dispersaram em teorias e denominações, a igreja guardou a fé original. O evangelho permaneceu inteiro justamente na instituição
que Lutero criticou. Agora imagina a expressão dele quando alguém explica: Lutero, deixa eu te atualizar. Hoje tem pastor dizendo que Maria não importa, que ela era só um útero emprestado, e ele, que chamava Maria de mãe de Deus, que tinha devoção mariana, que pregava a virgindade perpétua dela, fica sem palavras. Ele vê que muitos protestantes não apenas negaram os erros católicos, eles negaram também o que Lutero acreditava. Lutero nunca negou a presença real de Cristo na Eucaristia. Ele acredita firmemente, mas quando ele entra em uma igreja protestante moderna e vê que Santa Ceia virou biscoitinho com suco de uva uma vez por mês, ele simplesmente não acredita. Ele olha para aquilo e quase consegue sentir o cheiro de ruptura. Ele veria que a fé protestante hoje ela é muito mais radical, fragmentada e superficial do que ele jamais imaginou que se tornaria. Então alguém pergunta para ele: Lutero, e agora? Você ainda manteria tudo o que escreveu? E esse é o ponto central, porque se Lutero acordasse hoje, ele não conseguiria fugir do fato de que a divisão cristã que ele iniciou virou uma avalanche impossível de controlar. Ele veria que, ao romper com a autoridade apostólica, ele abriu espaço para que cada pessoa se tornasse seu próprio papa, criando sua própria interpretação. Ele veria que a ideia de sola escritura, que parecia tão bonita no papel, não funciona no mundo real, porque sem um magistério visível, sem um critério objetivo, sem uma autoridade estabelecida por Cristo, a Bíblia vira uma massa de modelar na mão de cada pregador. E talvez a cena mais dolorosa para ele seria quando ele descobrisse que muitos dos maiores inimigos da fé cristã hoje não são ateus militantes, nem governos, nem ideologias externas. São os próprios cristãos divididos, brigando entre si, se acusando mutuamente de heresia, criando canais no YouTube para provar que o outro está errado. Enquanto o mundo descristianiza, Lutero olharia para isso e diria: não era isso que eu queria, não era isso que eu imaginei. Não foi para isso que eu lutei, porque no fundo, Lutero pensava que estava salvando o cristianismo. Ele não previa que estava abrindo a porta para que o cristianismo se fragmentasse num nível nunca antes visto. E aí, em algum momento dessa jornada, ele acabaria, inevitavelmente, entrando numa igreja católica moderna. Ele se sentaria no fundo, observando em silêncio, o padre proclamando o Evangelho, a liturgia da palavra, a liturgia da Eucaristia, o momento da consagração. E Lutero reconheceria tudo. Aquilo tudo era familiar. Aquilo era a igreja do primeiro milênio, a igreja que ele estudou, a igreja que estava lá desde o começo. Ele talvez não concordasse com tudo, claro. Ele era teimoso, mas ele veria claramente que aquela era a única igreja que preservou a linha ininterrupta da fé, a única que não desmoronou em opiniões próprias, a única que não precisou reinventar a roda. Ele veria a Igreja Católica como um farol no meio da tempestade doutrinária que se tornou o cristianismo moderno. E nessa hora, eu imagino ele com um sorriso triste, talvez até com lágrimas, porque no fundo, Lutero queria a verdade. Ele queria um cristianismo autêntico. Ele queria Cristo. E se Lutero acordasse hoje, seria impossível negar. Cristo deixou uma igreja visível e ela continua aqui. 2 milênios depois, intacta, atacada mais de pé, criticada mais coerente, perseguida, mas viva. Talvez ele não se tornasse católico oficialmente. Talvez sim, mas ele certamente reconheceria que a igreja que resistiu foi justamente a que ele rejeitou. E talvez a maior ironia histórica é essa. Lutero, que quis reformar a igreja, teria visto que a própria história acabou mostrando que a igreja verdadeira já estava lá, e continuou lá, enquanto todo o resto se dividia. Agora, se você está aqui me ouvindo até esse ponto, respira e pensa quantos dos que seguem ideias soltas de pastores, denominações improvisadas ou teologias de internet realmente entendem onde tudo isso veio. Quantos já perceberam que o cenário cristão moderno é um castelo cheio de rachaduras? Quantos já pararam para refletir que sem a Igreja Católica o cristianismo simplesmente se pulveriza em opiniões? Se Lutero, o próprio Lutero, visse hoje o que virou a obra dele, ele ficaria chocado. E talvez, só talvez, ele diria aquilo que muitos evitam admitir: eu estava errado sobre muita coisa. E se até ele reconheceria isso, imagina nós, se você quisesse aprofundar ainda mais na fé católica, entender de verdade como Cristo estruturou a sua igreja
e por que ela permanece firme enquanto o resto racha. Dá uma olhada nos próximos vídeos aqui do canal, tem muito conteúdo forte, direto e esclarecedor sobre a fé, a história e a doutrina católica, porque a verdade não muda, a verdade permanece. E a verdade tem nome, tem rosto, e tem uma igreja